Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Yuka Yoshikawa. Sou mãe de Lígia e Leonardo. Sou reprogramadora mental e tenho um perfil no Instagram, Mães Ansiosas. O tema do vídeo de hoje é responsabilidade extrema na maternidade. Eu trago este vídeo aqui, pessoal, para passar umas dicas para vocês, umas lições aprendidas com este livro aqui, Responsabilidade Extrema, tá? É best-seller no New York Times, de Jocko Willink e Leif Babin. São dois oficiais da Marinha dos Estados Unidos, tá? Da equipe SEALs, que é uma equipe muito assim renomada, né? Por sua alta performance, e ficou bem conhecido na época da guerra do Iraque. Né? Essa equipe, ela tinha como uma missão defender a cidade de Ramadi. Então, eles relatam aqui nesse livro lições aprendidas, né, nessa batalha, em que eles tinham que defender essa cidade, tá? E no meio, assim, de uma guerra urbana, né? Então, assim, no meio de cidadãos, então com toda aquela cautela, para não atingir, né, civis, e tem toda uma estratégia aí por trás, a forma de liderar, eles relatam aqui que realmente é fundamental, tá? E eles fazem um paralelo disso com organizações, com empresas e até mesmo nossa vida pessoal. Tá? Depois que eles retornaram dessa batalha, foram condecorados, eles até assim, treinaram a próxima equipe SEAL e também montaram uma empresa que dá consultoria, né, de liderança, estratégia para outras empresas. Então, assim, é uma leitura que traz assim, alguns exemplos bem interessantes, né, de liderança utilizada como estratégia, como tático, né, nas guerras, porém muito aplicáveis a qualquer trabalho, né, um ambiente profissional e também no ambiente pessoal. E qual que é a minha ideia aqui nesse vídeo? É trazer essas lições aplicando na maternidade, né? Então esse conceito de responsabilidade extrema que esses autores, esses oficiais trazem aqui nesse livro, trazer esse conceito de liderança aplicado à maternidade. No decorrer do vídeo, vou trazer aqui para vocês, pessoal, sempre essa associação da mãe no papel de líder, tá? Líder da família, tá? Porque geralmente é assim que acontece, né? A mãe que fala, filho, pode fazer isso, não pode fazer isso, né? Claro que o papel do pai é importantíssimo, né? Mas eu vou fazer essa associação aqui da mãe como líder para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então vamos lá. A primeira missão é acreditar na missão. Então, pessoal, se os soldados, né, que são as crianças, o marido, os pais, a família, se eles não entendem a missão, há uma grande chance de não dar certo. Eu, como mãe, como líder da casa, vou me estressar, eu vou brigar, eu vou falar 10 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque aquele conceito, o entendimento da importância daquelas atividades não foram absorvidas completamente, não foram compreendidas, incorporadas, né? E de comum acordo com o pensamento dos seus soldados, né? Dos seus familiares. Então, entender o porquê do que eu preciso fazer é o primeiro passo, tá? É a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro e perceber se não está sendo compreendido esse motivo, né? O porquê de eu estar fazendo o que eu faço. Então a gente pode escutar assim, nossa, meu marido não ajuda nada em casa, sabe? Ele está sempre ocupado com outras prioridades e acaba que eu
acabo fazendo tudo, assim, dentro de casa, as tarefas domésticas, e fico me lamentando, fico reclamando, sabe? Ou senão, todo dia eu brigo com meu filho porque ele não arruma a cama dele, não arruma o quarto dele, tá sempre uma bagunça. Será que ele entende qual o benefício, qual a importância, né, de eu manter um ambiente organizado? Né? De repente, se eu explorar um pouco mais essa conversa, explicar, dar exemplos, né? A gente entra muito aí com storytelling, faz uma associação de algum desenho. Poxa, você viu que, né, ele vivia bagunçando as coisas, e depois quando aquele personagem mudou e conseguiu se organizar, ele se sentiu melhor, se sentiu mais feliz, mais bem dentro de casa, ele conseguia achar rápido as coisas que ele precisava, né? E otimizou o tempo dele, né? Não perdia tempo procurando onde é que está isso, onde é que está aquilo. Então, assim, é importante a criança, por exemplo, nesse caso aí de arrumar o quarto, entender a importância disso. Senão, não adianta, eu vou falar, arruma o quarto, menino. E aí ele vai, arruma, mas no dia seguinte tem que falar de novo e no outro dia de novo. Ou seja, ele não sentiu, não entendeu a importância daquela missão de arrumar o quarto, por exemplo. Né? É importante mostrar, olha os benefícios que você vai ter fazendo isso, né? E criando a rotina, aquilo vai se tornando automático. Então, entender e acreditar nos porquês de determinada regra ou de determinada atividade que eu preciso fazer dentro de casa é fundamental. É o primeiro passo para se ter um sucesso naquele objetivo. Segunda lição: não há equipe ruim, há líderes ruins. Essa frase é meio chocante, né? Meio impactante, principalmente para nós mães, né? Parece que, nossa, um tapa na cara. Nossa, eu achei que eu estava fazendo um super papel de mãe. E aí, quando eu penso, reflito nessa frase, sabe? Eu vejo que, poxa, se a casa tá caótica, se o ambiente familiar tá confuso, tá com muita briga, muito estresse, eu preciso assumir essa responsabilidade, né, como líder da casa, e refletir como eu estou me comunicando como mãe, como esposa. Será que eu estou gritando também? Será que eu estou sendo agressiva nas minhas palavras? Porque se eu ajo dessa forma, a tendência é que os outros vão agir dessa forma também. Então não dá para esperar um ambiente harmonioso se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre brigando, se eu estou sendo, né, agressiva nas minhas palavras. A mãe, o líder, é o grande exemplo da casa. Então, a primeira coisa, eu preciso agir conforme esse papel, né? Esse papel de líder. Se eu quero que meus filhos sejam calmos e tranquilos, primeiro eu preciso me cuidar. E, estando calma e tranquila, eu consigo passar para eles essa energia e consigo lidar melhor com a situação. Terceira dica: simplificar o plano. Tá? Nesse livro aqui, esses oficiais, eles relatam que numa batalha você não tem tempo. Então toda a comunicação, aquela comunicação lá via rádio, sabe, tem que ser muito simples e concisa, de fácil entendimento, né? Então eles reduzem a quantidade de palavras ao mínimo necessário para outra pessoa compreender. Muitas pessoas, eu acho que já receberam aquelas mensagens de WhatsApp que, nossa, é um textão, ou é um áudio assim, sabe? Às vezes uns 5, 6, 7 áudios seguidos para relatar alguma situação, e acaba que isso se torna assim cansativo, sabe? Até confuso mesmo, para entender, tá, no final disso tudo, o que a pessoa quer, né? Qual que é a informação que ela quer passar?
Então, quanto mais conciso, quanto mais a gente tiver assim, ordens claras, simples e diretas, mais fácil vai ser das crianças, por exemplo, obedecerem aquele comando. Principalmente crianças muito pequenas, né? Se eu dou vários comandos de uma vez só, menino, vai lá tomar banho, depois você escova o dente, depois você já faz isso, tem que fazer a lição, sabe? A mente não vai processar esse tanto de informação. Depois que ele fizer a primeira ação, ele já esqueceu o que tem que fazer depois, né? Então, assim, dá os comandos conforme a idade, né, a faixa etária do seu filho, de uma forma que ele consiga absorver e atender aquele comando. Quarta lição, cobrir e mover. Na guerra a gente tem essa movimentação, né? Tipo assim, vai alguns soldados ali na frente e ficam outros ali fazendo a cobertura, né? Então, na maternidade a mesma coisa, né? Às vezes a mãe tá ali na linha de frente, ali, né, para fazer as coisas e tal, mas acontecem imprevistos, ou ela precisa viajar, ou o trabalho está puxado demais, e ela precisa de uma rede de apoio para poder cobri-la, né, nesses momentos assim mais difíceis, mais tumultuados. E é importante a gente mapear essa rede de apoio, que pode ser a própria família. Às vezes você mora longe da família, então, poxa, procure montar uma rede de amizades que seja o seu apoio nesses momentos. Lembre-se que o sucesso da família é o sucesso de todos. Meu marido está num período realmente assim mais conturbado no trabalho, então eu vou dar uma atenção maior aqui para as crianças, sabe? Ou vice-versa. Então, assim, tá sempre um cuidando do outro. Realmente tá puxado aqui e tal, mas poxa, meus filhos já têm condições de fazer determinadas atividades, tarefas em casa. Então, né, envolva-os também para dividir essas tarefas, né? Então, assim, você contar com uma rede de apoio, te dando cobertura, né, principalmente nos momentos mais corridos, né, mais desafiadores, alguma questão, algum problema aí que surgiu, que você vai precisar dar uma atenção maior, né? Então, prepare os seus filhos para ajudar nas tarefas de casa também. Quinta dica, quinta lição que eu queria trazer aqui para vocês desse livro é: disciplina é liberdade. Assim como numa guerra, né, eu preciso estar sempre atento, preciso ter disciplina, foco, né, para que eu faça um planejamento bem feito, para que eu tenha sucesso ali na minha atividade, né, sei lá, avançar um território, né, fazer uma ocupação. Eu preciso ter todo um planejamento, eu preciso ter disciplina e foco para poder organizar toda essa movimentação. Em casa é a mesma coisa, né? Eu preciso ter disciplina, né, com as minhas ações diárias, com a minha rotina, porque isso vai me dar uma liberdade depois. Então, se eu fico fazendo tudo por todos, vai chegar uma hora que eu vou me esgotar, né? Então, assim, muitas vezes a mãe acaba fazendo muitas atividades pelos filhos que eles já têm condições de fazer. Eu sei que é difícil porque eu tenho essa dificuldade também, sabe? De delegar, de, né, passar o bastão, digamos assim, né? Porque a gente sempre fica com receio: será que vai dar conta? Será que manusear a faca vai se cortar, né? Poxa, não, já tá numa idade que dá para mexer um pouquinho aqui, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, soltando um pouco, né, delegando as atividades que eles já conseguem fazer, e assim, além de criar uma independência maior dos filhos, né, eu me desafogo também, né? Então, assim, poxa, eu tô fazendo tanto de coisa, de atividade, e me sobrecarregando, sendo que
né, as crianças já têm total condição de fazer essas tarefas. Então delegue sem medo, pessoal, porque vocês vão estar contribuindo para o futuro delas, para que elas se tornem pessoas adultas independentes. Né? Tem até um estudo, acho que de Harvard, que fala que, né, as crianças que foram educadas, né, a fazer as tarefas domésticas, né, a ajudar em casa, são adultos mais bem-sucedidos. Por quê? Porque eles são mais independentes, sabem se virar sozinhos, se organizar sozinho, né? Criam essa maturidade. A disciplina de hoje, ela é liberdade amanhã, é libertadora, sabe? O filho não vai ficar dependente, né, de você até 30, 40 anos, né? Igual a gente vê muito isso, assim, sabe? Os filhos já crescidos e ainda dentro de casa, né? Que não sabe colocar uma roupa para lavar. Nesse último final de semana, no evento do Kumon, eles passaram um trecho, assim, trechos do filme Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. É um compilado, né, com alguns trechos desse filme que mostra justamente isso, disciplina. Né? Trata-se de uma história de um médico que ele teve uma infância muito sofrida, a família muito pobre, né, em Detroit, nos Estados Unidos, e que com a disciplina, né, da mãe, mesmo não tendo, né, assim, condições financeiras de sustentar, sempre orientou, né, os seus filhos, e especificamente Ben Carson, para que nenhum comentário externo fosse impactar, né, na sua motivação, né? Então sempre falou, tudo que você precisa está dentro de você. Então, apesar das condições, das poucas condições, né, ela sempre estimulava ele a ir à biblioteca, né, a estudar. Então, assim, mostra, né, o início do filme dele tirando, assim, notas muito baixas, sofrendo muito preconceito, né, pelo fato da sua cor, de ser negro. E apesar de todas essas dificuldades, né, a mãe ali como líder, né, orientando seu filho, sempre assim, estimulando e motivando a estudar. E aí depois ele se torna um neurocirurgião, assim, talentosíssimo, famoso, e que ajudou, assim, muitas e muitas famílias, muitas e muitas pessoas. Então, disciplina, né? Esse filme mostra muita disciplina, né? Que a mãe, colocando aquela rotina de estudos, né? Na época que você está fazendo isso, sabe? Poxa, parece que eu estou, assim, sabe? Judiando aí das crianças, né? Cobrando que as crianças estudem, mas lá na frente, né? Lá na frente elas vão brilhar, elas vão colher os frutos, né? Então é um esforço manter uma rotina de sono adequado, de alimentação, sabe? De estudo, que lá na frente vai valer muito a pena. Então, assim, é um filme que eu não assisti, tá? Eu só vi esse trecho aí compilado aí dessa curta, né? Que mostra alguns trechos desse filme, mas eu quero assistir. E é isso, manter uma rotina adequada vai proporcionar uma liberdade amanhã. Então, a disciplina hoje é liberdade amanhã. Espero que tenham gostado. Apliquem essas lições aqui do livro Responsabilidade Extrema na Maternidade, que vocês vão colher com certeza os frutos incríveis, relacionamentos incríveis com a sua família, tá? Mais calma, mais tranquila, sem estresse, com muito foco, disciplina, objetivo, tá? Vocês vão chegar lá. Pare de brigar, pare de apontar o dedo para ver de quem que é a culpa. Não, assuma a responsabilidade, reflita como eu posso mudar, né? Como eu posso, de repente, me comunicar melhor, explicar melhor a missão, a importância, né, de fazer essas atividades. Saia do papel de vítima, de ficar reclamando, e assuma o papel de protagonista.
protagonista da sua casa, sabe? Você é capaz, todos nós somos capazes, já temos todos os recursos internos aqui necessários para exercer uma boa liderança e, né, tornar o ambiente familiar mais agradável, com calma e tranquilidade para lidar com as questões, os problemas. Isso não vai acabar com os problemas, mas eu posso escolher como eu vou me sentir e como eu vou lidar com esses problemas, né? Todo problema todo mundo tem. Agora, a forma com que eu me sinto, as escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, o que eu falo, tudo isso está sob o meu poder, né? Eu tenho poder sobre como eu me sinto e como eu vou agir com relação a qualquer questão. Compartilhe esse vídeo para quem de repente está reclamando muito, sabe? Ou você vê que, poxa, tá meio caótico ali o relacionamento ali familiar, que pode ajudar, essas dicas podem ajudar, né? Fazem a gente refletir como eu estou agindo e o que eu poderia mudar, né? Qual o comportamento que eu poderia tomar, as atitudes que eu poderia tomar de forma diferente para lidar com essas situações do dia a dia. Um beijo grande e até o próximo vídeo.